o telefone tocou no meio da noite, e quando pelo quarto escuro como um grito abafado. Pedro, com o coração acelerado, atendeu e ouviu a voz trêmula do irmão mais velho, Tiago. Pedro, vem depressa, houve um acidente com o pai. Sem pensar duas vezes, Pedro largou tudo em Coimbra e dirigiu para Lisboa, mas ao chegar, descobriu que o acidente era uma mentira cruel orquestrada pelo próprio pai para forçá-lo a confrontar sua sexualidade, revelada por um vizinho fofoqueiro. Pedro estacionou o carro na rua estreita do Bairro Alto, o ar da noite carregado com o cheiro de sardinha grelhada e música fado distante. Ele subiu as escadas íngremes do prédio antigo, cada degrau rangendo sob seus pés cansados. Tiago abriu a porta com o abraço apertado, mas seus olhos desviavam, como se escondessem algo. Entra, mano. O pai está no hospital, mas é só um susto. Fica aqui esta noite. Pedro assentiu, exausto da viagem de 2 horas, e entrou no apartamento pequeno, decorado com pôsteres de futebol e livros empilhados. O companheiro de quarto de Tiago, um tal de André, não estava em casa. Ele saiu para beber com amigos, explicou Tiago, preparando o sofá para Pedro dormir. Mas a noite não terminaria em paz. Por volta das 3 da manhã, a porta se abriu com um estrondo, e André tropeçou para dentro, cheirando a vinho e cigarro. Seus olhos vidrados fixaram em Pedro, que acordou assustado. Quem é você? Balbuciou André, caindo no chão ao tentar tirar os sapatos. Pedro se levantou para ajudar, e nesse momento, algo inexplicável aconteceu. André, em seu estado ébrio, puxou Pedro para perto e o beijou, um beijo desajeitado mas carregado de uma intensidade que Pedro nunca sentira. Ele se afastou, chocado, o coração batendo forte. Tiago, acordado pelo barulho, apareceu no corredor e viu tudo. O que diabos está acontecendo aqui? No dia seguinte, a tensão pairava no ar como uma névoa espessa. Pedro mal conseguia olhar para André, que, de ressaca, fingia não se lembrar de nada. Desculpa, cara, bebi demais ontem, murmurou André, coçando a cabeça desgrenhada. Ele era um homem de 28 anos, arquiteto desempregado temporariamente, com traços angulares e um sorriso que poderia desarmar qualquer um. Tiago, o irmão protetor de 30 anos, observava os dois com suspeita, mas decidiu não comentar. Pedro, aos 25, estudante de literatura em Coimbra, sempre soubera de sua atração por homens, mas nunca agira sobre isso. A família conservadora, católica devota, via a homossexualidade como um pecado imperdoável. O pai, um pescador aposentado, já o ameaçara de deserdá-lo se essas bobagens fossem verdade. Enquanto Tiago saía para o trabalho em uma loja de vinhos, Pedro e André ficaram sozinhos. O silêncio era opressivo. Sobre ontem, começou André, sentando-se à mesa da cozinha com uma xícara de café. Pedro corou, mas decidiu ser honesto. Foi inesperado, mas não foi ruim. André ergueu uma sobrancelha, surpreso. Ele confessou que era gay, mas mantinha em segredo por medo de perder o emprego ou amigos. Aqui em Portugal, as coisas melhoraram com as leis, mas as pessoas, nem tanto. Eles conversaram por horas, compartilhando histórias de rejeição e solidão. Pedro sentiu uma conexão imediata, algo que ia além da atração física, era como se André entendesse sua alma dividida. Mas o idílio foi interrompido quando o pai ligou. Pedro, vem para casa agora. Precisamos falar. A voz era dura, sem traços de afeto. Pedro soube que a mentira do acidente era uma armadilha. Ele dirigiu até a casa dos pais em Cascais, o mar agitado ao lado da estrada espelhando sua turbulência interna. Ao chegar, o pai o confrontou. Ouvi rumores. Você é um desses. Se for, saia da minha casa para sempre. A mãe chorava no canto, dividida entre o amor pelo filho e a obediência ao marido. Pedro negou tudo, mas as palavras saíram falsas, como veneno em sua língua. Ele voltou para o apartamento de Tiago, destruído. André o esperava, e dessa vez, sem álcool, eles se aproximaram de novo. Um toque de mãos, um olhar prolongado. Mas Pedro recuou. Não posso. Minha família. André assentiu, compreendendo o conflito. Às vezes, a gente tem que escolher entre ser feliz e ser aceito. Aquela noite, Pedro dormiu no sofá, sonhando com um mundo onde não precisasse esconder quem era. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Tiago começou a notar as trocas de olhares entre Pedro e André. Mano, o que está rolando? Se for o que eu penso, cuidado. O pai vai surtar. Pedro confidenciou ao irmão, que, para sua surpresa, foi solidário. Eu sempre soube, Pedro. Mas o mundo é cruel. Pense bem. André, por sua vez, pressionava gentilmente, vamos tentar. Eu gosto de você. Mas a pressão familiar aumentava.
O pai mandava mensagens constantes, exigindo que Pedro voltasse para casa e se endireitasse. Em uma tarde chuvosa, Pedro e André saíram para caminhar pelo Chiado. A conversa fluiu naturalmente, rindo de anedotas bobas. Mas ao voltarem, encontraram Tiago discutindo com um vizinho homofóbico que vira os dois de mãos dadas. "Esses viados estão infestando o bairro", gritou o homem. Tiago defendeu o irmão, mas o incidente plantou sementes de dúvida. Pedro se sentiu exposto, vulnerável. "Talvez seja melhor eu ir embora", disse André. Mas o arquiteto puxou para um abraço. "Não fuja. Enfrente." A tensão culminou em uma jantar em família. O pai convidou todos para Cascais, e Pedro levou André como amigo. O ar estava carregado. Durante a refeição, o pai fez comentários depreciativos sobre os gays na TV. André se conteve, mas Pedro explodiu: "Pai, e se eu fosse um deles?" O silêncio caiu como uma bomba. O pai se levantou, furioso. "Então você não é mais meu filho." A mãe implorou, mas o dano estava feito. Pedro saiu correndo, André atrás dele. Naquela noite, de volta ao apartamento, Pedro chorou nos braços de André. "Perdi tudo." André o consolou: "Não, ganhou a si mesmo." Mas o preço era alto: isolamento, dor emocional. Pedro questionava se valia a pena. Os dias após o confronto familiar foram um turbilhão de emoções para Pedro. Ele decidiu ficar em Lisboa, ajudando Tiago na loja enquanto procurava emprego. André o apoiava, mas a relação nascente era testada diariamente. "Não podemos nos esconder para sempre", dizia André, mas Pedro temia mais rejeições. A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Uma manhã, Pedro recebeu uma carta da universidade: sua bolsa de estudos estava em risco devido a ausências. "Preciso voltar para Coimbra", disse André. Mas o arquiteto propôs: "Vem morar comigo." Tiago entende. Pedro hesitou, mas aceitou. Eles se mudaram para um pequeno estúdio em Alfama, com vista para o castelo de São Jorge. A vida juntos era doce: cozinhar bacalhau, passear pelas ruas empedradas, mas as sombras do passado pairavam. Tiago visitava frequentemente, mas notava a tensão. "O pai não para de falar mal de você. Diz que você o envergonhou." Pedro sentia culpa, questionando se sua escolha era egoísta. "E se eu estivesse errado? E se pudesse mudar?" André, paciente, respondia: "Ninguém muda quem é. Mas o amor exige sacrifícios." Uma noite, após uma discussão acalorada, Pedro saiu sozinho. Caminhou até o mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes. Lá, ele refletiu sobre sua identidade, as pressões sociais que o moldavam. Enquanto isso, André enfrentava seus próprios demonios. Seu ex-namorado, Rui, reapareceu, oferecendo um emprego em uma firma de arquitetura. "Mas só se você voltar para mim", disse Rui, manipulador. André recusou, mas a tentação de estabilidade financeira o abalou. Ele confidenciou a Pedro: "Estou desempregado há meses. Talvez devesse aceitar." Pedro sentiu ciúmes, mas também medo de perdê-lo. "Não me traia por dinheiro." A traição veio de onde menos esperavam. Tiago, pressionado pelo pai, revelou acidentalmente o relacionamento a um primo fofoqueiro. Logo, a família inteira sabia. Tias ligavam, condenando: "Isso é contra Deus." Pedro confrontou Tiago: "Porque me traiu." Tiago chorou: "Eu não queria, mas o pai me forçou. Ele disse que me deserdaria também." A fraternidade se rachou, e Pedro se sentiu sozinho no mundo. Em meio ao caos, Pedro e André decidiram enfrentar a sociedade. Participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, segurando bandeiras arco-íris. Foi empoderador, mas ao voltarem, encontraram um estúdio vandalizado com pichações homofóbicas. "Viados fora." Pedro desabou: "Por que tanto ódio?" André o ergueu: "Porque eles têm medo do que não entendem. Mas nós somos mais fortes." A pressão culminou quando o pai sofreu um infarto real. No hospital, Pedro visitou, mas o velho homem o ignorou. A mãe sussurrou: "Ele te ama, mas não aceita." Pedro saiu arrasado, questionando se devia renunciar a André para reconquistar a família. Talvez o amor não valha o preço, pensou. André, sentindo a distância, propôs uma viagem para o Algarve, para limpar a mente. Lá, nas praias douradas, eles reconectaram. Mas uma ligação mudou tudo. Rui ofereceu a André um contrato irrecusável, exigindo que terminasse com Pedro. André hesitou, e Pedro ouviu a conversa. "Você vai me deixar?", perguntou, magoado.
André negou, mas a semente da dúvida foi plantada. De volta a Lisboa, Pedro descobriu que Tiago estava do lado do pai, cortando contato. Escolha, família ou isso? Pedro escolheu André, mas o custo era imenso, perda de herança, amigos virando as costas. Ele começou a trabalhar em uma livraria, lutando contra a depressão. André, empregado agora, viajava muito, deixando Pedro sozinho com seus pensamentos. Uma noite, Pedro encontrou um antigo amigo de escola, gay assumido, que o aconselhou: a aceitação vem de dentro. Não se sacrifique. Inspirado, Pedro escreveu uma carta ao pai, explicando sua verdade. Mas a resposta foi silêncio. A relação com André azedou quando Rui apareceu no apartamento, bêbado, declarando amor. Pedro viu André hesitar por um segundo, e isso bastou. Você ainda o ama, acusou. André negou, mas a confiança se quebrou. Pedro saiu, vagando pelas ruas, questionando todas as suas escolhas. Após a briga, Pedro se hospedou em um hostel barato no cais do Sodré, evitando André. Os dias se arrastavam em solidão, com ele refletindo sobre as camadas de traição. Como cheguei aqui, pensou, olhando o Tejo fluir. A sociedade portuguesa, com sua mistura de tradição e modernidade, o sufocava. Ele via casais gays passeando livremente, mas para ele, era uma ilusão, o preconceito espreitava nas sombras. André o procurava incansavelmente, mandando mensagens: por favor, volta. Rui não significa nada. Mas Pedro precisava de espaço. Ele voltou para Coimbra, retomando os estudos, mas o foco era impossível. Professores notavam sua distração, e amigos perguntavam sobre o namorado misterioso. Pedro negava, mas a mentira pesava. Tiago ligou, arrependido: desculpa, mano. O pai me manipulou, mas eu te apoio. Pedro perdoou, mas a ferida permanecia. Eles se encontraram em um café em Lisboa, onde Tiago revelou: o pai está piorando. Ele lê sua carta todos os dias, mas orgulho o impede. Pedro sentiu uma faísca de esperança, mas também raiva. Porque eu devo implorar por aceitação. Enquanto isso, André lutava contra seus próprios conflitos. Ele demitiu Rui da firma, escolhendo integridade sobre carreira. Perdi o emprego, mas ganhei paz, disse a si mesmo. Ele viajou para Coimbra, confrontando Pedro na universidade. Eu te amo. Não deixe o medo nos separar. Pedro, emocionado, o beijou publicamente, ignorando olhares. Foi um ato de rebelião, mas libertador. Eles voltaram juntos para Lisboa, mais fortes. Mas o destino testou novamente. O pai morreu subitamente, deixando um testamento que deserdava Pedro. A mãe, viúva, o procurou. Ele te amava, mas não sabia demonstrar. Pedro chorou, processando a perda. No funeral, parentes o ignoraram, sussurrando calúnias. André ficou ao seu lado, um pilar de apoio. Com a herança perdida, Pedro e André enfrentaram dificuldades financeiras. Pedro trabalhava dupla jornada, André frialava. A tensão os levava a brigas: você culpa minha família por tudo, acusava Pedro. André respondia: não, culpa a sociedade que nos força a escolher. Eles buscavam terapia, explorando traumas profundos. Uma reviravolta veio quando Tiago herdou tudo e dividiu com Pedro. É o certo, disse. Pedro usou o dinheiro para abrir uma livraria LGBT em Lisboa, um espaço seguro. André ajudava, projetando o interior. O negócio floresceu, atraindo comunidade. Mas o sucesso atraiu inveja. Um grupo conservador protestou fora da loja, gritando slogans homofóbicos. Pedro confrontou: porque nos odeiam. Um líder respondeu: vocês corrompem a juventude. A polícia interveio, mas o incidente abalou Pedro. Vale a pena lutar. André o incentivou: sim, por nós e pelos que virão. Eles organizaram eventos, debates sobre direitos LGBT, ganhando aliados. Mas internamente, Pedro questionava: e se eu tivesse escolhido a família? Sonhos o atormentavam, com o pai o condenando. Uma traição final veio de um amigo próximo de André, que espalhou rumores de infidelidade. Pedro acreditou inicialmente, confrontando André. É mentira, jurou André. Investigando, descobriram que Rui estava por trás, vingativo. Pedro se desculpou, mas a paranoia persistia. Em uma noite de reflexão, Pedro escreveu um diário: o amor é uma batalha constante contra o mundo e contra si mesmo. André leu e abraçou: juntos, vencemos. A alta tensão veio com uma oferta de emprego para André no Porto. É uma chance, mas longe de você. Pedro incentivou: vá, mas volte. A separação testou a relação, com chamadas noturnas cheias de saudade.
Pedro, sozinho, enfrentou um assalto na loja por vândalos homofóbicos. Ferido, ele chamou André, que voltou correndo. Nunca mais te deixo, prometeu. Com André de volta, eles fortaleceram o laço, mudando para o Porto juntos. A cidade do Douro oferecia um novo começo, com suas pontes icônicas simbolizando conexões. André trabalhava em projetos urbanos, Pedro gerenciava a livraria remotamente. Mas o passado os perseguia. A mãe de Pedro visitou, reconciliando: sinto falta do meu filho. Ela aceitou André gradualmente, cozinhando para eles. O pai erraria em te julgar. Pedro chorou, sentindo alívio parcial. Mas tios conservadores a pressionavam, criando conflito. Tiago se casou, convidando Pedro como padrinho. No casamento, parentes murmuravam, mas Pedro ignorou, dançando com André. Foi um ato de defiança, mas custou amizades familiares. Socialmente, eles enfrentavam discriminação sutil, olhares em restaurantes, recusas em aluguéis. Pedro se envolveu em ativismo, falando em painéis sobre saúde mental LGBT. O preço da autenticidade é alto, mas o da negação é maior. André, influenciado, revelou sua orientação no trabalho. Colegas reagiram mistamente, alguns apoiaram, outros o isolaram. Ele perdeu promoções, questionando: valeu? Pedro respondeu: sim, por viver verdadeiramente. Uma crise veio quando Pedro adoeceu, estresse causando ansiedade severa. Hospitalizado, ele refletiu sobre escolhas. Se eu tivesse ficado no armário, estaria saudável. André o visitava diariamente, culpando-se. Recuperado, Pedro propôs casamento. Vamos oficializar. André aceitou, planejando uma cerimônia simples no Porto. Mas a oposição familiar surgiu, a mãe hesitou, tios boicotaram. Tiago mediou, eles virão ao tempo. O dia do casamento foi tenso, com protestos pequenos fora da igreja. Dentro, votos emocionados: eu escolho você, apesar de tudo. Eles se casaram, celebrando com amigos da comunidade. Pós-casamento, desafios continuaram. André foi demitido por razões éticas, na verdade preconceito. Eles processaram, ganhando, mas o stress os desgastou. Pedro questionava: o amor sobrevive a tanto? Eles adotaram um cachorro, simbolizando família. Mas desejo de filhos surgiu, enfrentando barreiras legais e sociais. Sociedade nos vê como impróprios, lamentava Pedro. Uma traição inesperada, Tiago confessou ter escondido uma carta do pai, perdoando Pedro antes de morrer. Não quis te dar esperança falsa. Pedro se sentiu traído novamente, porquê? Tiago: medo de mais dor. Processando, Pedro escreveu um livro sobre sua jornada, Sombras do Amor. Virou best-seller, inspirando outros. Mas fama atraiu haters, com ameaças online. André o protegia: juntos, enfrentamos. Eles viajaram para o Alentejo, reconectando em paz rural. De volta, uma oferta: Pedro para lecionar em universidade. Aceitou, mas significava mudança para Évora. André apoiou, mas separação iminente os testou. Antes da mudança, uma discussão explosiva: você sempre prioriza a carreira. Pedro retrucou: como você com Rui. Velhas feridas reabriram. Reconciliados, eles prometeram visitas semanais. Mas distância corroeu, mal-entendidos via telefone, ciúmes. Pedro encontrou um colega atraente, testando lealdade. Resistiu, mas confessou a André, fortalecendo confiança. O clímax veio com um acidente de André, carro batido por motorista distraído. No hospital, Pedro rezou: não o leve. André sobreviveu, mas com sequelas, precisando cuidados. Pedro largou o emprego, voltando ao Porto. Você é minha prioridade. Cuidando de André durante a recuperação, Pedro refletia sobre os anos de luta. A fisioterapia era árdua, com André frustrado por dependência. Sinto-me um fardo, dizia. Pedro respondia: você é minha força. Esses meses os aproximaram, revelando profundezas emocionais. A mãe de Pedro ajudava, aceitando plenamente. Vocês me ensinaram sobre amor verdadeiro. Tiago reconciliou, trazendo sobrinhas para visitas, normalizando a família. Socialmente, Portugal evoluía, mais leis protetoras, menos preconceito. A livraria expandiu, tornando-se hub cultural. Pedro palestrava, compartilhando: o caminho é doloroso, mas leva à liberdade. André, recuperado, voltou ao trabalho adaptado. Eles adotaram uma criança, navegando burocracia. O menino, Tomás, trouxe alegria, mas desafios: bullying na escola por 2 pais. Pedro confrontava professores: ensino tolerância.
Tomás crescia resiliente, inspirando-os. Mas velhos fantasmas retornavam. Rui reapareceu, pedindo perdão. André recusou: meu passado termina aqui. Anos depois, em uma comemoração de aniversário de casamento, Pedro olhou André: pagamos caro, mas ganhamos tudo. André sorriu: sim, mas e se tivéssemos escolhido diferente? A vida prosseguia, com altos e baixos. Pedro publicou mais livros, André projetou espaços inclusivos. Eles se tornaram ícones na comunidade LGBT portuguesa, mas o preço, saúde mental, relações rompidas, permanecia. Em uma noite tranquila no Porto, assistindo o Douro, Pedro perguntou: foi certo priorizar o amor sobre a família? André ponderou: depende do que se valoriza mais. A história de Pedro e André é um testemunho de resiliência, mas também de perdas irreparáveis. Eles escolheram o caminho menos trilhado, pagando com dor, mas escolhendo autenticidade. No fim, a pergunta persiste: foi a escolha certa sacrificar laços familiares por amor próprio e romântico, ou o conformismo social teria trazido uma paz ilusória mas menos conflituosa?